Graça e paz a todos. Amém? Hoje nós estamos na reunião especial da oração do Pai Nosso. E é o finalzinho. Para sempre. Amém. Diga para sempre. Amém. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, versículo 13. Diga de novo, para sempre. Amém. Hoje a reunião é um pouco diferente. No decorrer destas 9 semanas, nós analisamos, nós estudamos e fomos ministrados pela oração do Pai Nosso. É a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles pediram. Eles chegaram até Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Nos ensine a orar. Durante estas 9 semanas, nós vimos a oração do Pai Nosso em cada detalhe, do começo até o final. E hoje é o final, é o encerramento, que diz para sempre, amém. Mas eu gostaria de ler uma oração do Pai Nosso, que é uma oração popular. É um texto que não tem autoria e é bem conhecido. Pode ser que você já tenha ouvido ele. Mas ele é um texto muito bonito e adaptado e também bem importante e profundo. A oração do Pai Nosso. Eu não posso dizer Pai, se não demonstro em minha vida diária que sou seu filho leal. Eu não posso dizer nosso, se minha religião não dá lugar à solidariedade. Eu não posso dizer que estás no céu, se todos os meus interesses e propósitos se centralizam nas coisas terrenas. Eu não posso dizer, santificado seja o vosso nome, se eu que sou seu filho não sou santo. Eu não posso dizer, venha a nós o vosso reino, se não estou disposto a abandonar minha soberania e aceitar o reino divino da justiça. Eu não posso dizer, seja feita a vossa vontade, se esta não se cumpre em minha vida ou se a aceito só em parte. Eu não posso dizer assim na terra como no céu, a menos que eu esteja completamente pronto para entregar-me a seu serviço agora mesmo. Eu não posso dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se não faço um esforço honesto para obtê-lo ou se ignoro as necessidades reais do meu próximo. Eu não posso dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se guardamos ressentimento contra alguém. Eu não posso dizer, e não nos deixe cair em tentação, se escolho voluntariamente entrar ou permanecer numa situação em que possa ser tentado. Eu não posso dizer, mas livrai-nos do mal, se não estou preparado para lutar no reino espiritual com a arma do coração. Eu não posso dizer, porque teu é o reino, se não rendo ao meu rei a disciplina obediente de um fiel vassalo. Eu não posso dizer, pelos séculos dos séculos, se sinto demasiada preocupação pelos temas e assuntos temporais. Eu não posso dizer amém, a menos que possa dizer honestamente, custe o que custar, esta é a minha oração. Diga, esta é a minha oração. E nós vimos que ela é muito mais do que um texto para ser repetido e ser usado como uma reza, como vãs repetições, mas que é um texto de ensinamento, onde Jesus coloca as palavras na boca dos discípulos, dos novos discípulos, até que eles possam viver isso de uma forma real. O propósito da oração do Pai Nosso é que ela seja viva e que a gente possa viver ela a cada dia e a cada momento. Render glórias a Ele, agradecer a Ele por tudo, pedir perdão, perdoar,
colocar as nossas necessidades e saber que Ele supre o pão de cada dia. E como nós fomos vendo no decorrer de cada semana. Mas hoje nós estamos aqui, eu gostaria de passar o microfone, a palavra para alguns ministros que participaram de toda a reunião, de toda a campanha, para que eles pudessem dar uma saudação, trazer um testemunho e falar sobre a campanha, aquilo que aprenderam. E compartilhar com cada um de nós a experiência que tiveram. Amém? Então os ministros que nós conversamos e que já estão preparados, eles vão trazer uma saudação para cada um de nós, para que possa edificar a igreja. Amém? Vou pedir para que cada ministro, quando viesse, falasse o seu nome completo e ficasse à vontade para falar aquilo que o Espírito coloca no seu coração. Amém? Graças e paz a todos. Bom, vocês me conhecem, eu sou o Mateus Henrique Alvarenga da Mota e eu vim falar uma mensagem que me marcou bastante. Que o pastor falou assim, não se preocupar, né? Não se preocupar com nada. Então eu gostaria de ler uma passagem com vocês, queria que vocês abrissem a sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Amém? Que diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Então essa passagem, ela mexeu um pouco comigo, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa demais, né? Muitas vezes a gente se preocupa com as coisas, o que vai acontecer, será que eu vou pegar o trem na hora certa, será que o ônibus vai passar, será que vou ter dinheiro para o próximo mês, será que eu vou ter isso? Mas como o pastor falou, não se preocupe. Quando a gente se preocupa com as coisas, nós desrespeitamos a Deus, nós desobedecemos. Porque a palavra de Deus diz que Ele sabe que nós necessitamos de tudo. A única coisa que nós devemos nos preocupar é buscar o reino e a sua justiça. Essa é a única coisa que nós devemos nos preocupar em buscar. O resto vem. O resto vem. Tudo vem. Todas as coisas são acrescentadas. Então, essa palavra me marcou bastante. Muitas vezes aconteceu comigo de, será que eu vou ter dinheiro para passagem? Será que eu vou ter dinheiro para poder comprar isso? Será que eu vou ter dinheiro para poder comprar aquilo? E a partir dessa mensagem eu entendi. Não devo me preocupar com nada. Só buscar o reino e a justiça de Deus. É isso que importa. É isso que nós devemos buscar. É essa a essência que nós temos que buscar. E não buscar trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, senão não vai ter dinheiro. Não é procurar qualquer outra coisa. É só buscar o reino e a justiça, que todas as coisas são acrescentadas. Essa palavra mexeu muito comigo, e foi o pastor falou, você traga uma saudação. E eu falei, essa palavra foi a que mais mexeu comigo. Porque muitas vezes acontece na vida de cada um, né? Muitas vezes nós temos preocupações, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas são acrescentadas se buscarmos o reino e a sua justiça. Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe. A paz. Você já me conhece, quem não me sabe, eu sou Inês. E eu vim falar assim, durante a campanha, a oração do Pai Nosso foi de muita sabedoria, muito entendimento. Fiquei sábia, né? Porque só o fato de a gente saber que a gente tem que santificar o nome de Deus. E assim, que nem o Mateus também falou aqui, que a gente não deve se preocupar com as coisas que Deus supre as nossas necessidades a cada dia. Então, só o fato de a gente saber que Deus é um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós a cada momento, a gente não tem mesmo que se preocupar, entregar a nossa vida para Ele, a nossa situação. E eu sou testemunha de que Deus cuida a cada momento de cada um de nós, é só a gente se entregar de corpo e alma para Ele e obedecer, porque o que Deus quer da gente é obediência. A oração do Pai Nosso, cada frase tem um significado. E cada uma tem os seus pontos bem... mas a que mais me marcou mesmo foi a de santificar o nome de Deus e a de perdoar. Porque assim, a gente peca
todo momento e Deus está sempre ali nos perdoando. E às vezes uma pessoa faz uma pequena coisa para a gente às vezes fica com aquela coisa dentro do coração. E por que não perdoar? Então, o perdão, a oração, essa parte do perdão para mim também foi muito importante. E eu só tenho que agradecer a Deus cada vez mais pelas nossas vidas, pela vida do nosso pastor, né? E que ele continue trazendo mais ensinamento para a gente durante a campanha. Eu fui abençoada muitas vezes, assim, só tenho que agradecer a Deus e ao pastor Marcos trazer para nós a sabedoria, né? Através do Espírito Santo de Deus. Graça e paz, meu nome é Elizabeth, todos me conhecem por Beth. A parte que me marcou da oração do Pai Nosso foi o Pai, que no começo diz, santificado seja o seu nome. E aquilo me mexeu comigo, porque eu não tive pai. Não tive um pai que me viu crescer, não tive um pai que me orientou nas vezes que eu caí, não tive um pai nas vezes da doença, que às vezes a gente quer um pai para ali para te socorrer, eu não tive isso. Eu passei por vários pais, porque cada irmão meu foi um pai. Um casava, o outro assumia. Só que um dia eu parei e pensei, falei assim, meu Deus, eu passei por vários irmãos, mas aqueles que deviam nos proteger, não protegeu como pai. Aí começou a campanha, eu pensei e falei para Deus, Deus, seja o meu pai, o Pai Nosso. E eu fui buscar umas lâmpadas, umas coisas minhas, e no caminho eu fui pensando, falando para Deus, falei, Deus, o Senhor é o meu pai. Tantos profetas na Bíblia fizeram voto com o Senhor. Um pediu que não chovesse por 3 anos, outro pediu que caísse fogo do céu. E o Senhor sempre cumpriu, porque o Senhor andou com eles. Se o Senhor é o meu pai, e o Senhor andar comigo, que eu não pague a passagem. Uma coisa simples, gente, R$3,50. E eu sentei antes do cobrador. Quando chegou no ponto final, que eu levantei e fui pagar, a cobradora olhou para mim e falou assim, não precisa, pode descer. E eu desci glorificando. Falei, Deus, foi R$3,50, mas o Senhor provou que o Senhor é o meu pai. Que o Senhor é o meu pai, que está comigo, que me sustenta, que tem abençoado o trabalho das minhas mãos, que tem visto a labuta do dia a dia, que colhe o meu pranto, as minhas lágrimas, que quando a gente entra no mais profundo, clamando por Ele, como diz a palavra, Ele está com a mão para estender, que Ele está com a mão para ser o pão nosso e o Pai nosso de cada dia. Então, que vocês possam pedir a Deus que entregue a vida a Ele, como um filho mesmo, se entregando ao Pai, que não tem um amor maior do que esse, que está com as mãos dele estendida para nos abençoar. Como ele diz na palavra, jamais ele vai dar pedra para a gente, ele vai dar o pão, e o pão da vida, que é aquele pão que a gente vai saciar a fome. Porque muitos conhecem Deus de ouvir falar da oração, mas nós conhecemos Deus de ser nosso pão da vida, o nosso alimento, o nosso Pai, o Pai nosso de cada dia. O Pai. Obrigada. Paz, meu nome é Thaís. A parte que mais me tocou da oração toda foi o pão nosso de cada dia. Que Deus está me provendo tudo que eu preciso e que eu não preciso de outras pessoas para me ajudar. E também uma parte da Bíblia também que me toca muito é Salmos 23, que Deus fala que é o nosso pastor e que nada vai faltar. Então por isso que também me tocou o pão nosso de cada dia, porque Deus tem provido tudo que me falta e tudo que eu preciso, Ele tem me dado. Eu não preciso pedir para ninguém. Eu sei que na escola mesmo, quando eu tô vendo que eu não vou conseguir fazer alguma coisa, eu peço para Deus, Ele me ajuda. Eu tô tirando notas boas. Então tudo Deus tem provido e é isso que me tocou. A Vaz, meu nome é Késia, e a parte que mais me tocou, entre outras, foi o perdão, sobre o perdão, que se Deus nos perdoa, por que a gente não pode perdoar o nosso irmão? Ou que alguma ofensa, ou até mesmo assim, uma simples palavra que fala, a gente já fica com mágoa no coração. E foi isso, e também me ensinar a orar, porque meio que assim, eu sou era muito ruim para orar, e sobre o perdão, mas foi mesmo mais o perdão, que a gente tem que perdoar os outros. Às vezes é difícil, mas a gente tem que perdoar. E é isso. Oi, meu nome é Neilson de Almeida Souza
E essa parte de aprender a orar, eu também tinha muita dificuldade para orar, era que nem a Kézia, não sabia orar direito, mas é como se fosse um roteiro o Pai Nosso, né? A gente ensinando direitinho. Eu já vi até o pastor orar, ele realmente segue o roteiro certinho, assim, do Pai Nosso, e eu comecei a aprender também a seguir o roteiro, então eu começo a orar. Hoje eu tenho mais facilidade de conseguir orar por causa do roteiro do Pai Nosso. E também eu comecei a prestar atenção nessa parte do perdão, né? De soltar perdão. Então, certas coisas de perdoar o próximo, foi a parte que mais me tocou, né? Que eu assisti e eu comecei a prestar atenção que quando eu começava a clamar, a perdoar o próximo, a tirar certas coisas que de vez em quando volta, porque quando alguém te fez mal, quando você era mais novo, quando você não perdoa, vira e mexe, aquele mal que te fizeram volta para você. Então você fica remoendo aquilo na sua cabeça. Vira e mexe, aquele mal volta e fica remoendo. Então eu comecei a orar para tirar, a lançar perdão mesmo, abençoar as pessoas que me fizeram mal. E eu vejo que eu melhoro, essas coisas não vêm, não me afetam mais. Não vem mais esses pensamentos de ficar remoendo na cabeça, poxa, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo comigo, que vira e mexe aquilo voltava para a minha cabeça e eu ficava relembrando todo o processo que aquela pessoa me fez mal. E eu comecei a orar em cima disso, eu perdoo essa pessoa que me fez isso naquela época. Então, tinha coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 18, 17 anos, de adolescente, eu já tenho 33, então faz 16 anos atrás, que de vez em quando voltava, eu relembrava aquilo, então comecei a liberar perdão e aquela coisa realmente foi embora, e até hoje eu ainda, é como um processo, a gente vai pedindo para abençoar essas pessoas, para tirar esse mal da gente, e eu tiro bastante, né? E não a parte do Pai Nosso, tem uma coisa que o pastor colocou, assim, até colocou no WhatsApp, assim, que eu gostaria de falar, foi a parte, assim, de na hora que a gente perdoa os nossos inimigos, ele disse assim, que ele mandou no WhatsApp assim, você tem que amar e perdoar seus inimigos, você não tem que ser amigo deles. Isso daí, poxa, é uma coisa assim que de vez em quando a gente não para pensar. Então a gente acha assim que a gente perdoar alguém que nos fez mal, a gente tem que ficar amiguinho daquela pessoa. Mas tipo assim, se aquela pessoa não te fez mal, você não vai gostar muito dela. Tudo bem, você não pode gostar, mas não quer dizer que você não tem que perdoar o que ela fez com você, certo? E se você perdoa, não quer dizer que você tem que ser amigo dela, né? Então, perdoar, deixar essa pessoa seguir seu caminho, não levar o que ela fez com você, é uma coisa válida, mas você não precisa ser amigo dessa pessoa. Você simplesmente não precisa andar mais com ela, que ela não tem que fazer parte da sua vida. Isso realmente, na campanha, foi o que mais me tocou e o que mais venho mais aprendendo sobre isso, sobre o perdão mesmo. Graça e paz, meu nome é Rafaela, né? A parte que mais me marcou sobre o aprendizagem da campanha foi o pão nosso cada dia, né? Porque Deus, mesmo quando a gente passa por dificuldades, Deus nunca deixa faltar o alimento na nossa casa, que é o básico de tudo. Quando estava o projeto Obed-Edom e estava essa campanha, estava tipo juntinho. E nesse período, meu tio ficou desempregado, sabe? Deus nunca deixou a gente faltar alimentos na nossa casa. A gente passou por muitas dificuldades, muita guerra espiritual, de verdade mesmo, muitas brigas dentro de casa, mas a gente tem o direito de cobrar de Deus o que Ele prometeu pra gente. Então, foi uma aprendizagem cada dia, cada campanha, por mais que eu não vi em todas, eu aprendi muito. Que aconteceu algo interessante hoje. A gente estava falando do perdão, né? Que nem eu falei para vocês, a importância do perdão e de santificar o nome de Deus. Então, olha que interessante. Hoje, eu saí para trabalhar. Peguei o trem na estação, eu desci na USP. Cheguei na USP, o que aconteceu? O pessoal travou a porta, não deixou a porta abrir. Então, eu calma, respirei, eu falei, não, eu não vou xingar. Só falei assim, gente, vai descer, mas ninguém abriu a porta. E eu desço ali. Então, eu sabia que se eu não descesse ali naquele momento, eu ia chegar atrasada. E eles não deixaram a porta abrir. Então, eu fui parar no Tatuapé. Falei, meu Deus, até eu voltar. Mas eu fiquei calma, eu não xinguei. Eu falei, vou ficar calma, eu vou até o Tatuapé, eu volto. Eles querem que eu xingue, mas eu não vou xingar. Parei lá no Tatuapé, antes de eu chegar no Tatuapé, eu liguei no meu serviço, falei, já, só vou chegar atrasada. O pessoal não deixou a porta abrir, então eu vou chegar atrasada. Cheguei
mais de 8 horas no serviço. Mas quando eu cheguei em Tatuapé, que eu estava voltando, eu falei, meu Deus, eles fizeram isso para me tirar do sério, para me xingar, mas eu não vou xingar não, eu vou perdoar eles. Deus abençoe quem segurou aquela porta e não deixou eu chegar no serviço no horário. Então, para você ver a importância do perdão, se fosse antes eu poderia xingar, soltar até. Apesar que agora eu não sou de xingar e desejar mal a ninguém, porque eu venho para a igreja, eu estou aprendendo, então eu tenho que exercer o que eu estou aprendendo, né? Então, o que acontece? Eu falei, não vou xingar. Gente, mas é para vocês verem como Deus cuida e Deus vê. Então, eu não xinguei, apenas perdoei aquela pessoa que fez aquilo comigo. Eu cheguei atrasada assim. Meu dia foi maravilhoso, recebi uma bênção de Deus. Então, é isso, gente. O perdão é muito importante. A gente tem que aprender a perdoar. Porque eu estava pensando, falei, meu Deus, como é que pode? Talvez se eu tivesse desejado mal para aquela pessoa, então tivesse xingado, soltado um palavrão, né? E é isso. Pode liberar perdão, porque é muito bom e Deus cuida da gente a cada momento, cada um de vocês. Jesus ama cada um e eu também. Amém? Queria encerrar hoje com a parte do amém, que nem está no telão, para sempre, amém. Muitas vezes a gente não entende esta palavra, para sempre. Quando Jesus termina a oração e ele diz, para sempre, amém, nós, dentro da nossa existência humana, temos uma ideia limitada do tempo. Mas o tempo para Deus é eterno. A história de Deus sempre existiu e sempre vai existir. É difícil da nossa mente entender e conseguir compreender isso. Nós estamos presos ao tempo, ao passado, ao presente e ao futuro. Mas a história humana, ela é simplesmente um parênteses dentro da história de Deus e da eternidade. Então, quando se fala para sempre, é muito difícil de entender. Quando se fala para sempre, amém, assim seja, para sempre, eternamente, é difícil da nossa mente humana limitada conseguir entender esta dimensão. Mas eu vou procurar explicar com uma ilustração simples. Quantos assistiram aquele filme Cidade dos Anjos, é isso? Tem uma moça magrinha, cabelo enroladinho, amarelo, lembram dela? Lembram? É esse nome mesmo? Cidade dos Anjos? Lembram desse filme? Era uma moça, uma médica, e havia um anjo que ele queria se tornar humano, não é isso? Então ele sobe num lugar alto, e ele se joga, e quando ele cai, ele se torna humano, não é isso? E ele queria conhecer aquela mulher, queria ter um relacionamento com ela, ele queria saber o que era ser humano, o que o ser humano sentia, o que ele pensava. E numa das coisas que me chama mais atenção nesse filme, é que antes dele se tornar um humano, ela está comendo uma fruta, não sei se você lembra desta cena. Ela está comendo uma fruta, e ele chega próximo dela e fala, descreve para mim como que é essa fruta. Né? O sabor, o cheiro, lembram disso? Era uma pera, né? E ele pergunta para ela assim, olha, fala para mim como que é, fala para mim o gosto, fala para mim como que é comer. Se fosse eu ia falar, como que é comer uma pizza? Eu ia numa pizzaria, né? Falar, como que é comer uma pizza? Lembraram da cena? Legal o filme? Fica de sugestão para você assistir com a namorada, com o companheiro, com a família. É um filme legal. Mas ele está ali do lado e ele quer saber, ele quer entender. Ele quer que alguém descreva para ele como que é, qual é o gosto, qual é o sabor, qual é a sensação. E ela tenta descrever, se eu não me engano ela usa uma poesia para descrever. E ele procura entender. Mas a verdade é que não adiantava, ele tinha que se tornar humano para saber qual era o gosto da fruta, qual era o gosto da pizza de calabresa, de mussarela. Oh, meu Deus, abençoa. Então aquele anjo, que ele está numa dimensão espiritual, e ele tem uma missão. Eu acho muito legal que todo amanhecer eles estão juntos, olhando o sol nascer, o dia começar, e ele tem essa curiosidade. Como é ser um humano? Como é fazer parte deste tempo, dessa história?
como que é ser filho de Deus, ser amado, como que é viver. E ele acaba se tornando humano. E aí ele vai saber realmente o que é ser um humano. E aí a gente sabe que no meio da história teve muita dor. Não sei se o final é tão feliz, né? Mas a vida continua e é assim que é a vida. Mas imagine você agora querer entender o para sempre, o amém. Como é que seria? Como é que nós podemos fazer para tentar entender este outro lado, esta outra dimensão, este outro sabor? Como é que nós podemos fazer? Tem uma passagem na Bíblia que mostra um dos apóstolos, é o apóstolo João, que ele mesmo se denomina o discípulo do amor, porque ele esteve tão próximo de Jesus, ele é o responsável por escrever os textos de Jesus, e ele foi um dos poucos que ficou ali perto da cruz e descreveu todos os detalhes, e ele, depois que Jesus morre, ressuscita, e a história continua, ele é o único discípulo que vai morrer de idade avançada. Todos os outros morrem de mártires, apedrejados, cerrados no meio, crucificados. Mas ele vai morrer preso em uma ilha e farto de idades, quase 100 anos. Em determinado momento que ele está naquela ilha, o Senhor pede para que ele subisse aos céus. E ele vai ter uma ideia do que é os céus, do que é essa eternidade. Como é viver lá daquele outro lado. Então, o que eu estou querendo fazer nessa última mensagem é algo impossível. Nós vimos ali no filme que só foi possível quando ele se tornou humano. Nós só vamos ter uma real compreensão quando nós nos tornarmos espírito. Mas eu queria que você tivesse uma ideia, usando a mesma ilustração. Imagine que você está um período longo, algumas horas sem comer. Você está faminto. Não faz dias, faz algumas horas. Porque você não se acostumou com a fome. Você está com fome, você está com aquele desejo. Você não vê a hora de chegar em casa e falar: mãe, cadê a comida? Cadê a pizza? É pizza do que hoje? Sabe aquela fome que faz algumas horas que você está sem comida, e sem comer e sem beber? Então você está com fome. Você está com muito desejo. E você vai para casa, ou vai para o restaurante, com aquela lembrança, com aquelas imagens na cabeça, daquele queijo esticando, muita fome, muito desejo, as imagens na cabeça, você indo rápido para o restaurante, indo rápido para casa, para sentar na mesa. Sabe esse prazer que você tem, assim que... Ai, meu Deus, sabe? Esses minutos em que você senta na mesa, esses primeiros minutos, antes de você estar com a barriga cheia, não aguento mais. Aquele comecinho, que você dá aquela primeira bocada. Aquele primeiro momento, aquele primeiro prazer. Imagine isso eternamente. Com gosto de pizza eternamente, sabe? Esse gostinho de prazer eterno. O céu, eu vou procurar descrever mais ou menos desse jeito. Porque nós sabemos que no mundo espiritual não tem comida. Não tem, mas o próprio Jesus procurou escrever e descrever o seu reino como o pão da vida. Ele falou que quando nos buscar, retornar para nos buscar, há um banquete preparado. Então não dá para ter uma ideia, mas eu gostaria que você ficasse com isso marcado. Aquele anjo, perguntando para ela: fala para mim, descreve o gosto dessa fruta. Descreve para mim a sensação. E ela foi descrevendo, mas um certo dia ele pôde ter o prazer de comer uma fruta. E nós, hoje, podemos ter uma descrição, podemos ter uma ideia do mundo espiritual e eterno. Podemos perguntar: Deus, como é que é? E eu procurei trazer essa ilustração para que ficasse marcado. Mas um dia nós vamos poder ter uma ideia real, porque vamos fazer parte desse mundo espiritual. Do inferno a gente sabe que é dor, ranger de dentes, eterno. E a gente sabe que o mundo espiritual ao lado de Deus é um prazer, é uma alegria, é um gozo eterno. Mas eu gostaria... Tem como pôr no telão, Andréia?
o texto de Apocalipse 4, do 1 ao 11? Então, eu gostaria que você tivesse a ideia deste prazer, deste momento em que você está um período sem comer, e você está com fome, com desejo, indo atrás, aquele primeiro momento que você senta à mesa e aquelas primeiras mordidas, esse primeiro momento, esse primeiro prazer. E agora eu queria ler esse texto de capítulo 4, do 1 ao 11 de Apocalipse, que é o momento onde João ele é levado aos céus e ele vê como que é, ele está lá nos céus. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco, semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciões, vestidos de branco, que tinham as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser, semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto como de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Vamos parar nesse versículo, porque aqui, olha, é algo interessante. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E esta parte, e não tem descanso, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Imagine você, quando eu era pequeno, chegavam para mim e falavam: quando você for para o céu, e eu ficava curioso, mas como que é lá? Olha, eu não sei bem, mas você vai ficar lá 24 horas falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu ficava pensando: meu Deus, eu não consigo ficar 1 hora na igreja. Eu vou ficar a eternidade, preso na eternidade, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vai ser um tédio. Mas, da mesma forma que nós não conseguimos ficar sem viver, não tem como estarmos nesta dimensão sem glorificar a Deus. Porque o prazer é tão grande, e a descrição é que de dia e de noite vai haver adoração. Vamos continuar o texto. Os últimos versículos. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, o que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelo século dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. É um texto muito complexo. O texto de Apocalipse é cheio de sinais, de símbolos, de metáforas. Mas eu queria ler esse texto para a gente encerrar a campanha, para que você tivesse uma ideia. Quando João chegou nos céus, o que ele viu? Ele vê um trono, ele vê um arco, ele vê um rio, e tudo é de pedras preciosas, tudo brilhava, tudo era precioso.
Ele vê pessoas de idade adorando com coroa, vencedores. Ele vê um animal com 4 fases, com muitos olhos. Um dia a gente pode estudar um pouco sobre o Apocalipse. Mas eu queria que você tivesse essa ideia para encerrar. De você sentado na mesa e começando a comer. E este prazer físico e da alma, este mesmo prazer, muito mais intenso, vai ser no espírito quando estivermos lá. Hoje não temos condições físicas de ficar minutos e minutos, horas e horas, dias e dias, glorificando ao Senhor. E nem é esse o propósito. Deus nos colocou aqui para que pudéssemos viver bem, crescer, amadurecer, reproduzir, termos família, vivermos em comunidade. Mas um dia estaremos para sempre, amém, na eternidade. E o que hoje muitas vezes é difícil, lá será o maior prazer que teremos.